E no vídeo de hoje vamos falar sobre Petrobras, que por sinal tem proventos a caminho, e vamos comentar também sobre os últimos resultados da empresa. Então, se você é acionista da Petrobras ou está pensando em se tornar, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. E antes de darmos continuidade, eu gostaria de te pedir que se inscrevesse aqui no canal Dividendo e Tradição. Muito obrigado. Bem, e aqui tem a notícia que muito provavelmente a grande maioria dos acionistas já sabe. A Petrobras fez um anúncio na ordem de quase 12 bilhões de reais. E um fato curioso sobre a Petrobras que talvez você não saiba, a Petrobras ela nasceu em 1953, após a campanha O Petróleo é Nosso, liderada por movimentos nacionalistas que defendiam o controle estatal do petróleo brasileiro. Então, daí surgiu a Petrobras. E o mais engraçado é que durante 44 anos a Petrobras teve monopólio exclusivo da exploração, produção e refino de petróleo no Brasil. Então, só a partir da Lei do Petróleo, outras empresas puderam atuar aqui no setor. E quem acompanha a Petrobras há mais tempo sabe que em 2006 a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal, uma gigantesca camada de petróleo que foi localizada a mais de 7.000 metros de profundidade no fundo do mar. E essa descoberta mudou o status do Brasil de uma vez por todas no setor energético. E por sinal, a Petrobras ela é referência mundial em tecnologia de exploração em águas profundas e ultraprofundas. É líder global. Então é um prazer muito grande que o Brasil tenha uma empresa desse porte. Até porque a Petrobras figura entre as maiores empresas da América Latina. Ela tem atuação em toda a cadeia de petróleo e é uma das empresas mais valiosas da América Latina. E, inclusive, já esteve entre as 20 maiores companhias de energia do mundo. Bem, só que agora focando nos destaques financeiros, a Petrobras no primeiro tri de 2025 trouxe um EBITDA de 10,7 bi, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, trouxe um lucro líquido de 4 bi, detalhe, em dólar. E aqui no fluxo de caixa operacional, o resultado foi de 8,5 bi, que para quem não sabe, esse daqui é o dinheiro gerado pelas operações da empresa, ou seja, suas atividades principais, a venda de petróleo, gás e derivados. Fora isso, também tem serviços prestados e recebimento de clientes. E o bacana é que esse dado mostra se o negócio está realmente gerando caixa de forma sustentável. E ele é o ponto de partida para calcular o fluxo de caixa livre. Até porque é sobre esse indicador que os dividendos são calculados. E o fluxo de caixa livre ele vai representar o montante de dinheiro disponível após os investimentos. E ele não é só o recurso considerado disponível para distribuição de dividendos, mas ele também é utilizado para amortizar dívidas e também reinvestir em projetos estratégicos. E aqui no caso de Petrobras, há uma regra muito clara que 45% do fluxo de caixa livre é distribuído aos acionistas. Então está aqui, a Petrobras, como você pode ver, é uma máquina de pagar tributos. Foram 65,7 bilhões de tributos pagos, engordando os cofres públicos. E por falar em engordar os cofres públicos, a Petrobras, que tem como maior acionista a União, anunciou a distribuição de quase 12 bilhões em dividendos. E claro, o Estado vai receber boa parte desse recurso. Então aqui você consegue ver certos destaques operacionais no primeiro trimestre de 2025. Então, aumento da produção, confirmação de novas descobertas, o Almirante que entrou em operação e essa embarcação aqui. Então são pontos muito positivos e que agradou o mercado. E aqui a empresa destaca resultados consistentes com maiores volumes de petróleo produzido e vendido. Então observe que em relação ao último trimestre, que foi o quarto trimestre de 2024, o EBITDA cresceu 8% e o fluxo de caixa operacional 4%. E aqui no Capital Expenditure, que é o CAPEX, a empresa diz que o CAPEX realizado no primeiro tri de 2025 corrobora a mensagem da alta administração quando dá divulgação do resultado no quarto tri de 2024. Então, o CAPEX, que são benfeitorias para otimizar a empresa, investimentos, eles foram muito intensos aqui no quarto trimestre de 2024 e a Petrobras já deixou claro que não veremos o mesmo nível de investimento
que houve no quarto trimestre de 2024, no primeiro trimestre de 2025. E é muito importante que isso seja esclarecido. Está aqui a Magda, que é uma executiva brasileira com longa trajetória no setor de petróleo e hoje atua como presidente CEO da Petrobras. Então, o CAPEX realizado ele é vinculado às maiores entregas físicas que sustentam a produção futura. Então, é interessante que eles traçaram paralelos entre o primeiro trimestre de 2024, o quarto TRI, e o primeiro trimestre de 2025. E é que eles conseguem fazer essa comparação de TRI versus TRI ano a ano e os investimentos em plataformas cresceram em 100%, o avanço físico médio acumulado das plataformas teve um aumento de 25 pontos percentuais, interligação de poços cresceu em 100% e a perfuração e completação de novos poços cresceu em 13%. E aqui a empresa destaca que, além de maior produção, o lucro líquido foi impactado pelo câmbio do final do período. Então, observe o resultado líquido em verde escuro e em verde claro o resultado líquido sem eventos exclusivos. Então, houve sim um aumento quando a gente exclui essa questão dos fatos não recorrentes e a empresa conseguiu aumentar o seu lucro líquido em mais 31%. E uma coisa interessante de mencionar é que a Petrobras e suas cotações estão quase sempre atrelados ao Brent, ao barril de petróleo. Então, você consegue observar que quase sempre, quando o preço do barril de petróleo cai, as ações da Petrobras caem também, porque isso impacta os lucros, mas quando acontece o contrário, a empresa se beneficia e o mercado vê com bons olhos. Então você que coloca a Petrobras na carteira tem que estar ciente que é uma empresa cíclica e que muito provavelmente ela não vai se enquadrar na carteira previdenciária do investidor. Então tem que acompanhar a empresa e não se desesperar com queda de resultado ou interferência estatal. A gente sabe que Petrobras tem um certo histórico, eu não vou entrar nesse mérito político, até porque aqui nesse canal a gente analisa as empresas, mas não dá para negar que a Petrobras já foi considerada a empresa mais admirada da América Latina, e isso foi antes da Operação Lava Jato, e a empresa já foi sim listada como a empresa mais admirada em rankings de reputação e desempenho corporativo aqui na América Latina. E essa daqui geralmente é uma empresa que é utilizada para fazer populismo, então não é de se espantar que alguém diminua o preço dos combustíveis na base da canetada para poder aparecer bem na fita. Já tem um tempo que isso não acontece e ainda bem, porque isso afeta os lucros da Petrobras e se afeta os lucros da Petrobras, quem vai pagar no final das contas é o povo brasileiro do mesmo jeito. Até porque boa parte da empresa pertence à União, pertence ao povo brasileiro. Então, quando a Petrobras é lucrativa e consegue distribuir bons dividendos, a União recebe esses proventos e consegue fazer frente às necessidades da população. Então, aqui o negócio é o seguinte: a dívida bruta está dentro do limite, a Petrobras tem um plano de negócio e a dívida bruta está bem. E aqui o interessante é a gente olhar a dívida bruta líquida, porque depois que desconta o caixa, hoje a dívida da Petrobras é de 56 bilhões. E como você pode ver, não é aquela dívida absurdamente alta, mas é uma dívida de 1,6 dívida líquida dividida pela EBITDA, então tem que começar a prestar atenção. E aqui, falando dos dividendos novamente, a empresa destaca o compromisso com a distribuição dos resultados gerados. Então, a manutenção da dívida bruta dentro da faixa. Então, a empresa destaca que a manutenção da dívida bruta dentro da faixa estabelecida no plano de negócios corrobora a sustentabilidade financeira da companhia. Então, os dividendos do primeiro trimestre de 2025 totalizam 0,91 centavos por ação, a data base já passou. Então, você que era acionista no dia 2/6/2025 vai sim receber os dividendos anunciados, que foram divididos em 2 pagamentos. A primeira parcela será paga no dia 20/8, que são 45 centavos por ação, mas aqui tem que descontar 15% do JCP, e a segunda parcela vai ser no dia 22/9, que é 15 centavos de JCP, então tem que subtrair aqui 15% desse valor. E o dividendo é isento e será pago 0,31 por ação. Então, somado isso daqui,
segunda parcela com primeira parcela fecha os 91 centavos. E como eu falei no começo do vídeo, a remuneração aos acionistas é mais ou menos calculada da seguinte forma: 45% do fluxo de caixa livre, e aí resulta nos dividendos. E aqui a conversa da empresa é que suas premissas, elas pontuam sustentabilidade financeira da companhia, disciplina de capital, otimização da alocação de caixa e da gestão de passivos e resultado acumulado positivo. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, por gentileza, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos como esse. E não esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo vídeos como esse de leitura das apresentações e estudos sobre investimentos previdenciários de longo prazo. Eu tenho certeza que você quer receber mais renda passiva, então se inscreve aqui no canal. E agora eu recomendo altamente que você clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender por que quem apenas compra as ações e permanece firme nelas tem sempre uma performance muito melhor do que quem fica tentando prever o mercado e fica comprando e vendendo as ações. É um estudo completo e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!